Mas agora vamos voltar a falar sobre aquela decisão da Justiça Eleitoral que restringiu a cobertura eleitoral de uma emissora de TV durante a campanha eleitoral. Sobre a decisão, nós convidamos para conversar com vocês a advogada constitucionalista Samantha Meyer. Doutora, muito obrigado. Bom dia pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. É um prazer estar com vocês aqui. Nós estamos diante de um episódio de censura, mesmo levando em consideração que também estamos em um período específico da legislação, a legislação eleitoral que impõe uma série de restrições a emissoras de rádio e televisão, concessões públicas, doutora? Eu entendo que sim. A minha interpretação é que é uma censura, e se nós olharmos o texto da Constituição, todo o nosso texto prima para a liberdade de expressão, para a liberdade de pensamento, para a liberdade de imprensa e proíbe tanto a censura quanto a licença. É claro que no período eleitoral, os veículos de comunicação estão sujeitos a uma série de regras que, na verdade, visam apenas que eles tenham imparcialidade em relação ao pleito, que não favoreçam um candidato em detrimento ao outro. Só que essa decisão do TSE, ela vai além. Ela impede que as pessoas possam emitir opiniões. E o direito a ter opinião faz parte da Constituição, é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado nem por meio de emenda à Constituição, e é, na verdade, um dos grandes fundamentos da nossa democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão e de pensamento e de opinião. É claro que isso não significa, de forma nenhuma, um direito absoluto. Aquele que emite uma opinião de maneira desarrazoada ou ofender alguém, a própria Constituição estabelece os limites. Ela assegura o direito de resposta, a indenização por danos materiais, morais, no direito penal, né, a calúnia, a difamação, a injúria. Então, há instrumentos necessários a isso. Eu entendo que essa decisão do TSE, na minha interpretação, é uma decisão extremamente perigosa e ruim para o sistema democrático. Professora, muitíssimo obrigada por nos atender aqui também. Meu bom dia para a senhora. Eu queria entender até se existe algo no meio do caminho, um meio termo entre esses direitos de resposta. A gente estava ouvindo aqui os nossos comentaristas agora há pouco e eles todos unânimes em dizer que direitos de resposta não conseguem recuperar os danos que são feitos às imagens, né? Porque o mal foi feito, é leite derramado, muito difícil de ser recuperado. E algo além da justiça agir de forma prévia e censurar algo que possa ser dito que venha a causar esse dano. Existe algo no meio do caminho já previsto em lei ou que possa talvez ser discutido daqui para frente? Olha, é interessante a sua pergunta, porque previsto em lei não existe, né? É porque é uma linha muito tênue. O que nos causa estranheza e que é perigoso para a democracia é você fazer uma tabela de valores. Isso pode ser dito, isso não pode ser dito em relação a um ou outro candidato. É essa sensação que dá para a sociedade de que o tribunal pode estar apoiando um candidato em detrimento de outro e que é ruim para todo o regime democrático. O direito de resposta, ele deve ser eficaz. E para que esse direito seja eficaz, é importante que seja dada a ele a mesma proporção, a mesma conotação que foi dada àquela notícia. Agora, eu não posso previamente estabelecer o que uma pessoa pode falar ou não. Se eu faço isso, eu acabo matando, na realidade, o direito à liberdade de expressão e o direito a ter uma opinião, muitas vezes uma opinião equivocada. Isso eu não tenho como impedir, porque isso é uma licença. Ou seja, eu vou ter que passar por um censor e esse censor vai ter que dizer se isso viola ou não, se causa dano ou não. E nesse caso, a decisão vai além, porque ela não está punindo apenas os veículos de comunicação no sentido de darem uma notícia falsa. Ela está punindo os comentaristas, ou seja, ela pune o direito de você ter uma opinião. E que é um direito humano, é um direito não só previsto na Constituição, como em todas as declarações de direitos do homem. É isso que eu acho que é ruim para o sistema. É claro que a gente tem que lutar para um direito de resposta efetivo, indenizações, né, que na verdade freiam, ou seja, a pessoa tem uma opinião, mas ela tem que ter com responsabilidade. Agora, você proibi-la de manifestar é sempre ruim, seja ela qual for. E aí, doutora, qual é a saída para uma novidade que nós estamos vivendo, não é? Eu lembro, a gente está vivendo
sob um momento específico, que é o momento da legislação eleitoral, né? E quase todos os veículos, nesse período, nos alertam sobre a necessidade de tomar mais cuidado ainda, né? Para não infringir a legislação eleitoral, que é sempre muito sensível, né? Ela... por exemplo, estabelece a necessidade de um tratamento isonômico entre todos os candidatos. Eu estava até citando aqui mais cedo que, num primeiro turno, por exemplo, nós somos obrigados aqui a dar a agenda do candidato que tem 40% das intenções de voto e a agenda do candidato Emael, por exemplo, para citar um nome aqui agora, que já não está no primeiro turno. Mas todo dia a gente dizia aqui, Emael não tem agenda, Emael não tem... Ele nunca teve agenda, mas a gente tinha de falar, porque tem de falar, né? A legislação prevê algum jeito de impedir que um comentarista, que um analista ou que uma emissora só manifeste opinião a favor de um lado e sempre contra o outro lado? Porque aí, como é que faz nesse episódio aí? Então, a Justiça Eleitoral e a imprensa tem um trabalho bastante relevante nesse período eleitoral e muito delicado, como você bem colocou, porque a legislação eleitoral exige essa imparcialidade, mas imparcialidade é diferente de neutralidade. Nenhum de nós somos neutros. A imparcialidade significa que você não pode favorecer um candidato em detrimento do outro, ou seja, você tem que dar a agenda de todos os candidatos. Se eu abro espaço para um candidato, eu tenho que abrir para o outro, para que isso não revele para a sociedade um favorecimento. No que diz respeito às opiniões, isso é algo que é responsabilidade de cada comentarista e os veículos de comunicação colocam isso muito claro, de que não se responsabilizam pela opinião daquele determinado comentarista ou não. E isso não tem como a gente proibir, porque isso faz parte do regime democrático. E se nós olharmos, a grande maioria das emissoras sempre colocam opiniões num sentido e no outro, até porque isso faz parte da função da imprensa, que tem o dever de informar. E a gente observa esse cuidado na grande maioria da imprensa. Portanto, eu vejo com muita apreensão essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E quando você olha os ministros que votaram, você observa que todos os ministros do Supremo que compõem o TSE votaram nesse sentido, junto com o corregedor, que é do STJ. Os dois ministros que vêm da advocacia e o outro ministro do STJ votaram contra essa decisão do TSE, o que demonstra que esse é um alinhamento do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, principalmente da liberdade de expressão. Samantha, e esse acaba sendo um tiro da Justiça Eleitoral que sai pela culatra na tentativa de garantir o fair play eleitoral, acaba se colocando como alvo de críticas, acaba agindo antidemocraticamente. O que acontece agora, até em termos jurídicos de questionamento? O que pode ser feito? Isso abre precedente? O que acontece diante desse fato, os desdobramentos futuros dele? Eu acho que você colocou bem, a Justiça Eleitoral, na tentativa de estabelecer, né, um jogo democrático, isso acaba se colocando como alvo, o que é ruim, né? Na verdade, a gente vê o enfraquecimento das instituições para a opinião pública, isso é bastante ruim e, claro, isso pode ir para o Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, isso está muito lastreado no inquérito, que é o inquérito da fake news, que é um inquérito que, por si só, do ponto de vista jurídico, tem uma série de conflitos, porque a gente não tem a criminalização da fake news. E a gente vive num Estado de direito, onde não há crime sem lei anterior que o defina. O próprio inquérito da fake news, a maioria dos advogados não tem acesso ao teor desse inquérito. Então, isso é muito ruim. Eu vejo que esse posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é um posicionamento contra a liberdade de expressão, que, de certa forma, prejudica o livre jogo democrático, que é tão necessário nas eleições e que vai ser objeto de uma judicialização até no Supremo Tribunal Federal. E eu primo, todo o Tribunal Constitucional do mundo, né, de todos os países, eles se caracterizam por ser aqueles que defendem os direitos fundamentais. E um dos direitos fundamentais é a liberdade de expressão. Esse direito é essencial para o exercício da democracia. O que a gente está vendo aqui é uma restrição, ao meu ver, exagerada à liberdade de expressão dos cidadãos e dos veículos de comunicação. A gente não pode esquecer que, numa democracia, uma imprensa livre é essencial para a manutenção desse regime.
Muito bem, a gente conversou aqui com Samantha Meyer, que é advogada constitucionalista. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia para a senhora e até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Stephanie. Obrigado, senhora.